O que acontece quando vamos orar? O que acontece quando vamos orar? Quando colocamos o nosso coração à disposição de Deus para orarmos, para adorarmos, para buscarmos a presença do Senhor. Quero chamar a sua atenção para o texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Atos, no capítulo 3, a partir do verso 1. Esse é um texto muito especial, um texto muito bonito, para o qual eu chamo a sua atenção nessa noite. Vamos ao texto? Atos capítulo 3, a palavra do Senhor nos diz assim: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona, e aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João, que tinham entrado no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: Olha para nós, olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E pegando-o pela mão direita, levantou-o imediatamente. Os pés, os tornozelos do homem se firmaram, e ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus, e reconheceu-o como o mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Amém. O que acontece quando vamos adorar? O que acontece quando nos dirigimos para a presença de Deus a fim de adorar? Durante vários meses, nós ficamos afastados do templo, do prédio do templo, onde nos reunimos para adorar. A adoração comunitária durante vários meses ficou limitada, ficou sendo impedida por questões naturais, por questões que fugiam ao nosso controle, mas que exigiam, portanto, o nosso cuidado. E por isso, muitos templos, a grande maioria dos templos, ao longo dos momentos principais da pandemia e, consequentemente, da exigência da quarentena, os templos ficaram fechados, impedindo, assim, a reunião comunitária, a adoração comunitária. O templo, portanto, e o culto, nós bem sabemos, são elementos muito importantes para a expressão da nossa fé, para a nossa adoração, para o nosso envolvimento com o Senhor, com os nossos irmãos. Todavia, devemos sempre lembrar que ele não é essencial, que ele não é fundamental ou indispensável. Por uma razão muito simples, porque o que acontece no templo, o que acontece no culto comunitário deve ser uma consequência daquilo que acontece em nossa vida lá de fora. Antes de chegarmos ao templo, antes de adentrarmos o templo, nós já precisamos levar aquilo que vamos apresentar a Deus no interior do santuário. Muitas pessoas chegam ao templo apenas como espectadores, como uma espécie de clientes na espera de alguma coisa para si, algum benefício, alguma vantagem, alguma bênção ou coisa parecida. Outros, no entanto, se apresentam no templo como protagonistas das bênçãos que Deus proporciona ou das bênçãos que Deus realiza, das maravilhas que Deus realiza do lado de fora do templo, levando então para dentro do templo aquilo que Deus já fez de maravilhoso e especial ao longo da semana em nossas vidas. E isso então
permite que a adoração ganhe um outro rumo, ganhe um outro significado, ganhe um outro sentido. E é dessa maneira que nós podemos encarar esse texto. É dessa maneira que podemos ver o texto da palavra do Senhor. Nós vemos Pedro e João subindo para o templo, indo na direção do templo na hora da oração. Eles colocaram no seu coração o desejo de ir à casa de Deus, ao templo de Deus, para adorar. Mas antes de chegar ao templo, propriamente dito, antes de adentrar ao santuário, Deus realiza a maravilha extraordinária por meio da vida desses dois homens que tinham votado no coração ir ao templo adorar. Mas a maravilha de Deus acontece antes de chegarem ao templo. E isso muda todo o perfil do culto que acontece depois. Todo o culto é transformado depois por aquilo que acontece antes daqueles homens chegarem ao templo. Deus usa, Deus age, Deus faz a sua obra não por causa do templo, mas Ele faz a sua obra e as suas maravilhas por causa de corações e de vidas que antes de chegarem ao templo se permitem serem usadas pelo poder de Deus para levar para dentro do culto e para dentro do templo as maravilhas do Senhor. Talvez você esteja confiando no templo para que Deus possa agir na sua vida. Talvez você possa estar acreditando que Deus só vai realizar maravilhas dentro do templo. Mas o texto nos mostra que não é bem assim. Então, vamos ao texto, vamos ver o que a palavra do Senhor está nos dizendo nesta ocasião. Diz o texto que Pedro e João estavam subindo ao templo na hora de oração. Vemos aí dois irmãos, vemos aí dois servos de Deus, dois discípulos de Cristo Jesus, unidos em coração e em propósito, em ir à presença do Senhor, apresentar o seu culto. Isso aponta para a comunhão. A adoração implica em comunhão e eles estavam em comunhão em Cristo, comunhão um com o outro. O estar em Cristo ou estar na realidade do reino de Deus implica convivência, comunhão, vida comunitária. Evangelho é estar junto, Evangelho é estar próximo. Nestes tempos virtuais, não estamos tão próximos fisicamente, mas estamos próximos espiritualmente. É claro que a presença física é muito importante, mas se não é tão possível neste momento, a presença espiritual é algo que pode sim suprir os nossos relacionamentos. Pedro e João estavam juntos fisicamente, mas além de estarem juntos fisicamente, estavam unidos no mesmo propósito, ir ao templo para apresentar as suas orações ao Senhor. Mas é no caminho do templo que eles encontram a necessidade. É no caminho da adoração que eles percebem que são alcançados por necessidades. Muitas vezes nós seguimos para a nossa adoração, seja em casa ou seja no templo, e os nossos olhos não estão abertos ao que está acontecendo ao nosso redor. Nós queremos chegar ao templo, queremos ver maravilhas, queremos um culto maravilhoso, queremos tudo acontecendo maravilhosamente, mas nós não estamos preocupados com o que está acontecendo ao nosso redor antes de chegarmos ao culto. Queremos que ao chegar lá tudo aconteça, mas não estamos atentos, não estamos sensíveis à voz do Senhor, àquilo que o Senhor está apontando para nós no percurso para o templo, no percurso para o nosso quarto de adoração, no percurso da nossa vida. Não estamos sensíveis àquilo que Deus está nos mostrando. E é exatamente quando eles estão chegando ao templo que eles são confrontados com um quadro, com uma realidade. A Bíblia diz que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Ali eles se deparam com um homem deficiente, com um homem portador de uma necessidade, não conseguia se locomover. Por consequência da própria época e das condições, era um homem que estava à margem da sociedade, era um homem que estava ali para mendigar. Diz o texto que era de nascença essa sua deficiência, que era carregado para a porta formosa do templo, levavam este homem e o colocavam ali
seja por ajuda, seja para explorá-lo. Essa é a realidade que vemos muitas vezes de pessoas que são exploradas nas suas necessidades. Então não sabemos se esse homem estava ali e as pessoas que o colocavam ali eram de boa mente ou eram pessoas que, quem sabe, até podiam estar explorando aquele homem. Era, portanto, um indigente. Ele não podia entrar no templo porque, em decorrência da sua deficiência, ele não tinha autorização para entrar no templo como todas as demais pessoas. Um homem rejeitado, afastado, banido, vivendo apenas da misericórdia das pessoas, mas nem no templo ele podia entrar. É este quadro que Pedro e João encontram antes de entrar no templo, antes de chegar ao templo. O que você tem encontrado ao longo da semana? Quais necessidades você tem visto ao longo da semana? Que pessoas têm passado pela sua frente e com quais necessidades estas pessoas têm passado à sua frente? Você tem percebido isso? Você tem visto essas pessoas? Você tem visto essas necessidades? Você tem visto estes quadros? Você tem se sentido sensível diante dessas realidades que têm se projetado à sua frente? Você tem parado para perceber o que está acontecendo ao seu redor e as oportunidades que Deus está dando a você de fazer diferença diante desses quadros tão difíceis que têm se levantado diante de você? O texto, então, vai além e diz que quando este homem que estava ali, que era colocado ali à porta daquele templo para esmolar, para pedir, para clamar por algum recurso, quando aquele homem que é colocado ali percebe a chegada de Pedro e João, ele então se dirige àqueles homens. Quando viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Interessante, aquele homem, dadas as suas circunstâncias, vivia de esmolas. Mas Deus, quando olha para nós, Ele não quer nos dar esmolas, Ele quer nos dar vida, vida abundante e vida eterna. Aquele homem se dirige a Pedro e João, não porque soubesse provavelmente que eles eram discípulos de Jesus. Ele se dirige a Pedro e João porque se dirigiria a todas as pessoas que estavam chegando ali. Mas naquele momento, Deus preparou para que aquele homem sendo colocado naquele lugar, as pessoas que se aproximaram dele também tenham sido Pedro e João. Ele então olha para esses dois homens, esses dois desconhecidos, como fazia com todas as pessoas, e pede uma esmola, pede algo para ele, qualquer coisa, uma esmola. É interessante que a esmola, aqui num sentido literal, original, indica misericórdia, compaixão. A esmola, no contexto judaico, era uma obrigação religiosa, era uma manifestação que o fiel dava de sua sensibilidade, de sua compaixão, de sua misericórdia para aquele que não tinha nada e que estava pedindo algum tipo de ajuda. Negar uma esmola era mal visto, não era alguma coisa muito simpática. Isso acaba transferindo, acaba chegando também à prática cristã, quando a esmola ainda hoje é vista como um ato bom, um ato de bondade, um ato que não se deve negar. Normalmente as pessoas têm lá um sentimento de eu não posso negar uma esmola, uma moedinha, né? As pessoas dão uma moedinha, dão qualquer dinheiro, enfim, numa tentativa, muitas vezes, até de apaziguar a sua própria consciência, né? Porque vão se sentir mal em não dar uma moedinha, né, para a pessoa que está pedindo uma esmola. O homem pede essa esmola como pediria qualquer outro religioso que estava entrando ali no templo. Afinal, era a obrigação de todo bom religioso dar alguma coisa, estender a sua mão e dar qualquer moeda, qualquer valor para aquele que estava pedindo. Mas é interessante, Pedro e João olham para aquela situação, ouvem aquele pedido, percebem aquela necessidade e eles agem de uma forma diferente.
eles não agem religiosamente, eles não agem como bons religiosos que diante de um esmoler resolvem então dar uma moedinha qualquer como desencargo de consciência. Bem, eu sou um bom religioso, eu sou um bom cristão, eu sou um bom cidadão, eu sou uma pessoa justa, eu vou dar uma moeda qualquer e assim eu cumpro a minha obrigação. Não, Pedro e João não estavam ali como religiosos, eles estavam ali como servos de Deus que queriam estar na presença do Senhor, vivendo a fé em Cristo Jesus. Quando vivemos a fé em Cristo Jesus, nós não podemos, de forma alguma, nos tranquilizar apenas com práticas religiosas, com rituais religiosos tão somente. Temos uma consciência de ir além, de fazer aquilo que Jesus realmente faria e não aquilo que venha a tranquilizar, a apaziguar a nossa consciência de modo algum. Pedro e João ali estavam como discípulos, como seguidores do Senhor Jesus Cristo. E o que eles fazem diante disso? Pedro então vê aquele homem, ouve aquele pedido e diz para aquele homem: olha para nós, olha para nós. Aquele homem estava talvez como muitos mendigos, né, e necessitados que encontramos, né, por aí pelos caminhos. Estão ali repetindo a sua frase sempre: mais molinha, por favor, mais molinha, por favor, mais molinha, por favor. Eles não estão olhando, não estão na expectativa de qualquer relação mais pessoal com aquele que está passando. Deseja apenas que as pessoas que estão passando ouçam o seu clamor e lancem uma moeda e alguma coisa que possa ajudá-los. Pedro não quer tratar de uma questão impessoal, porque Deus não nos trata com impessoalidade. Ele nos trata diretamente, Ele nos trata pelo nome, Ele trata de acordo com a nossa necessidade, com a nossa realidade. Por isso Pedro diz para aquele homem: olha para nós, queremos falar com você. Aquele homem não estava esperando conversar com ninguém, ele estava esperando apenas uma manifestação de compaixão e misericórdia, mas de repente ele é chamado a uma relação pessoal com aqueles dois homens, aqueles dois desconhecidos, e o texto diz que ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Talvez tenha passado no coração dele: peraí, se eles estão pedindo para olhar para eles, é sinal de que coisa boa vem, né? Mas como diz o velho ditado, né, que quando a esmola é grande demais, não é isso? O santo desconfia, né? Mas o fato é que aquele homem para ali para olhar, ele é chamado a atenção e ele olha com atenção, esperando receber alguma coisa. E aí, querido, querida, o que surpreende neste momento vem agora. Porque Pedro e João dizem assim: nós não temos dinheiro para dar a você. Nós não temos dinheiro para dar a você. É interessante, né? Deveria gerar, uma resposta como essa, deveria gerar um desânimo, né, naquele homem, um desânimo naquele pedinte. Para que está me chamando a atenção? Por que você quer? Passa logo, não dá nada, mas você vai me chamar a atenção para dizer que não tem dinheiro, se é o que eu estou pedindo? Mas eles dizem com muita clareza: não temos ouro e nem prata, mas aquilo que nós temos, nós vamos dar para você. Aquilo que nós temos, nós vamos dar a você, nós vamos estender para você. Isso mostra com muita clareza algo especial, mostra que nem sempre as necessidades humanas podem ser supridas com valores, com bens, com materiais. Mas a principal necessidade do ser humano só pode ser suprida pela graça do Senhor, pela mão generosa do Senhor, e nem sempre ela é materializada, nem sempre é dinheiro, mas é a graça do Senhor que recai sobre nós. Naquele momento, Pedro e João poderiam ter muito ouro e muita prata para dar àquele homem, mas não mudaria a condição dele.
continuaria sendo um homem com uma deficiência que o impediria, continuaria impedindo a sua entrada no próprio templo. Não mudaria significativamente a sua vida. Aquele homem, então, é chamado para ouvir sobre a sua real necessidade. Não temos ouro e nem prata, mas aquilo que temos damos a você. Então eles dizem, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda, levanta e anda. É interessante que aquele homem, imediatamente, ele é ajudado a se levantar. E aquele homem que havia nascido sem condições para andar, imediatamente ele se firma em seus passos e ele percebe que está curado. Percebe que está restabelecido. É um extraordinário milagre que acontece ali naquele momento, naquele instante, diante dos olhos das pessoas. É interessante, o homem pediu dinheiro e recebeu o milagre, né? Coisa interessante, ele pediu dinheiro, pediu uma esmola e recebeu o milagre. Hoje, ao contrário disso, as pessoas, para receberem milagre, precisam dar dinheiro. É interessante como as coisas se invertem e se invertem para pior e se invertem para uma condição completamente fora da palavra de Deus. O homem pede uma esmola e recebe o milagre da parte do Senhor. Mas hoje as pessoas estão vendendo milagres, oferecendo para as pessoas uma cura desde que as pessoas paguem. Isso contraria completamente aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. O homem, então, como evidência da sua transformação, da sua cura, diz o texto, ele entrou no templo, né? Aquilo que ele não podia fazer, ele pode então agora fazer. Ele entra no templo andando, saltando e louvando a Deus. Ele não apenas recebe uma cura física, mas também espiritual. Ele reconhece que aquele valor que ele recebeu, não em moedas, não em ouro ou em prata, aquele valor dava a ele uma outra oportunidade, muito além, não apenas de andar, mas de entrar no templo e louvar a Deus dentro do templo. E é por isso que ele entra andando, saltando, louvando o nome do Senhor. E o que acontece? As pessoas percebem, veem e identificam e falam, esse aí não é aquele que estava todos os dias na porta do templo pedindo alguma coisa? Como isso está acontecendo? E as pessoas se espantam diante do poder de Deus. Diz a palavra que todos viram o poder de Deus, todos testemunharam aquele milagre. Todas as pessoas, inclusive, ficaram cheias de espanto e assombro, indicando um alto grau de surpresa, de perplexidade, de temor, inclusive, como tal coisa aconteceu. Que testemunho, que cena maravilhosa, uma vida sendo completamente transformada pelo poder de Deus e esta vida dando testemunho às outras pessoas a respeito daquilo que Cristo faz, não dando esmolas ou também não cobrando valores, mas mediante a sua graça transformando completamente a vida daquele que se coloca nas mãos do Senhor, através daqueles que colocam o seu coração prontos para adorar ao Senhor, aqueles que não estão com os seus olhos focados apenas dentro do templo, mas que estão com os seus olhos bem abertos, com o seu coração bem sensível para aquilo que acontece antes de chegar ao templo, aquilo que acontece fora do templo e as necessidades reais das pessoas que se encontram do lado de fora do templo. Muitas vezes nós estamos muito preocupados com aquilo que vai acontecer dentro do templo, dentro da igreja, dentro do culto. Estamos muito preocupados em chegar no culto e achar ali tudo ótimo, maravilhoso, nos atendendo plenamente. Queremos a música para nos satisfazer, queremos a palavra para que esteja de acordo com o nosso querer, aquilo que queremos ouvir. Queremos que tudo funcione de uma forma tal que nos alegre, que nos satisfaça. Mas as reais necessidades e os reais necessitados, aqueles que precisam mais de Deus, estão do lado de fora, estão no percurso,
estão no caminho, estão entre, digamos, a nossa casa e o templo. E muitas vezes nós saímos da nossa casa, chegamos ao templo e não queremos saber o que está acontecendo ao nosso redor. Queremos só saber, o templo, o culto vai me fazer bem? O que eu vou encontrar no templo vai me suprir? Pedro e João, antes de entrarem no templo, são usados pelo Senhor para um grande milagre. E este grande milagre, ele repercute dentro do templo, de tal maneira que as pessoas lá dentro do templo, já preparadas para a adoração, elas olham e dizem: esse aí não é aquele homem que ficava esmolando lá fora? Algo extraordinário aconteceu. E eles foram tomados de assombro e o culto, na sequência, que você pode ler, na sequência do capítulo 3, você pode acompanhar, o culto foi totalmente diferente, porque o que aconteceu lá dentro teve como base aquilo que aconteceu do lado de fora. Querido irmão, querida irmã, nessa noite quero enfatizar com você pelo menos 2 ou 3 pontos aqui de grande importância. O primeiro é o que nós vemos aqui no texto. Pedro e João foram juntos à adoração. Isso implica comunhão. Comunhão de propósito. Você tem ido ao templo com que finalidade? Com a finalidade de adorar ao Senhor, de ter comunhão com o seu irmão, com a sua irmã e adorar a Deus. É importante ter sensibilidade. O texto mostra que aqueles 2 homens foram sensíveis à necessidade do próximo. Poderiam ter dito para aquele homem ali na entrada do templo: estamos atrasados para o culto, depois nós conversamos. Não tem dinheiro mesmo. Olha, hoje não tem trocado, sinto muito, ou qualquer coisa parecida. Mas eles pararam a sua caminhada para atender a necessidade daquele homem, foram sensíveis à necessidade daquele homem. Eles tiveram autoridade também de dizer assim: olha para nós. Olha para nós, num sentido de estabelecer um relacionamento, mas também de eles olharem e verem que eles eram de fato discípulos do Senhor Jesus, mas eles também apontaram, isso nós vemos no texto e na sequência do texto, eles apontaram para o Senhor Jesus como autor deste milagre. Não trouxeram para eles qualquer tipo de fama ou de vantagens, mas eles apontaram como autor daquele milagre o Senhor. Não tentaram fazer parte da glória, pegar um pedaço da glória, não. Eles entendiam que aquele milagre foi feito pelo Senhor Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, ao conduzir-se para o templo, que você possa, antes de lá chegar, permitir que Deus faça uma obra, uma bênção tão grande por meio da sua vida, que isso repercuta no culto que você vai prestar ao Senhor, que influencie vidas, que transforme pessoas e que leve tantas outras à glorificação do nome do Senhor. Vamos orar? Querido Pai, neste momento, queremos pedir que o Senhor mude o nosso entendimento e a nossa visão a respeito do culto. E que o ir ao templo signifique, ó Deus, para nós, uma caminhada na qual levamos aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida ao longo da semana, nos caminhos pelos quais temos percorrido, que possamos levar conosco, adentrar ao templo, levando vidas que foram transformadas por nosso intermédio, pelo Teu poder, mas utilizando a nossa vida para isso. Fica conosco, Senhor, e nos abençoe. Abençoe aqueles que estão precisando do Senhor Jesus neste momento e que vidas e corações possam ser recolhidos agora e levados à Tua presença, salvas e transformadas pelo poder e pela graça do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos.